Qual a diferença de trabalhar nos Estados Unidos e no Brasil? Olha, tudo tem prós e contras, né? Mas uma coisa que os Estados Unidos, olha, eu amo meu país, estou aqui, sou patriota, mas que os Estados Unidos está mais avançado que o Brasil é na eficiência, né? Então, o Brasil ainda tem muitas ineficiências que geram o quê? Até mais tempo perdido no trabalho. É normal que a gente saia do trabalho aqui 8 da noite, às vezes 9, e nem sempre é porque você está produzindo, às vezes é porque tem tantas ineficiências que acaba produzindo isso. Já senti isso na pele? Ah, muito. E foi um choque quando eu voltei, né? A questão de horário, a reunião está marcada 10 horas, para nós 10 horas é 10h10, 10h15. Isso, aí depois 11 horas, 11h15, 11h30, então vai encavalando, né? Quando você pede um orçamento, lá, na Califórnia, nos Estados Unidos. Pois é, você pede um orçamento de serviço, em 2 horas, a 4 horas está no teu e-mail, tudo direitinho, pronto, só apertar o botão para pagar. Aqui, muitas vezes, olha, e não só em trabalho, em casa, né, você pede uma coisa, o cara não manda orçamento, você tem que ligar para ele, puxa, me manda orçamento. Por favor. Olha, eu quero te dar trabalho, eu quero te dar dinheiro. E tem que cobrar o cara. Mas eu imagino que a estratégia valha, estou vendo aqui pelo meu STI, não para uma carreira dentro de uma multinacional, como para os candidatos a empreendedor. Sem dúvida. Né? Começando por um pequeno negócio. É isso mesmo, Renato? É isso mesmo. Eu tenho feito palestras para pequenos empresários, empreendedores novos, porque o espírito é o mesmo. Dentro da empresa também você tem que ter uma mente de empreendedor, porque você tem que pensar como dono. Empresa em que o empregado pensa como empregado não dá certo. Então, você como empreendedor tem que pensar, olha, não adianta eu pensar que eu vou ter fim de semana na praia enquanto meus empregados estão trabalhando. Aquele velho ditado que o olho do dono engorda o gado é real, então você tem que estar envolvido. Agora, você tem que se preparar, você tem que saber as estratégias que você vai usar para entrar no mercado, tem que entender o que o cliente quer. O erro mais comum do empreendedor que está começando, ele faz o que ele quer, não o que o mercado quer. Então ele vai fazer uma loja de roupa, ele põe na loja todas as roupas que ele gosta, mas não é às vezes que o mercado quer, o que o cliente dele quer. E o que acontece não dá certo. Quando a pessoa entende o que o outro quer, independente do que ele queira, aí ele tem chance de ser bem sucedido. Então a pergunta é a seguinte, quantos nãos uma pessoa deve aprender a receber e a processar antes de desistir ou imaginar um outro caminho? 2.500. Esse é o número. O que é 2.500? 2.500 nãos. Estou brincando aqui com o valor, né? Mas o ponto é, não para você tem que soar que nem passa o sal. Tomou não, vai para frente. Tomou não, vai para frente. Quanto mais rápido você engolir, como eu falei no começo, esse sapo do não, mais resiliente você está, mais rápido você chega no sim. Mas você não desanima às vezes com o não? Aí que tem que ter olho de tigre. Porque você vai tomar não, as pessoas veem, o Renato palestrante, autor best-seller, empresário. Quantos não? O Salomão Schwartzman, figura, personalidade da TV brasileira. Quantos não você tomou, Eu Salomão? posso contar o primeiro. Pois é, então me diga. Eu tinha 20 e alguma coisa, quando eu, pretensioso, levei umas crônicas para um escritor, para uma pessoa ler. Ele me disse, mas você está longe de ser um Pongette. Henrique Pongette, que era uma sumidade na hora. Mas eu disse, mas ele tem 60 anos, eu tenho 20, eu estou aprendendo. Não. Mas aí entrou o olho de tigre. Quase me. Mas é isso mesmo, é essa a ideia. Né? Renato Greenberg, uma de suas primeiras tarefas no seu primeiro estágio nos Estados Unidos foi colar etiquetas. Pois é. Tá vendo aqui colar etiquetas. Essas tarefas aparentemente menores ensinam alguma coisa? Com certeza, isso é um tópico que eu gosto muito de falar. Porque, veja só, eu era músico, eu já tinha gravado CDs, viajado o mundo inteiro, toquei com o Paulinho Nogueira e tal. Então eu tinha, obviamente, atingido um certo reconhecimento. Quando eu mudei de carreira, nos Estados Unidos, comecei do zero. E quando eu fui no primeiro trabalho, né, nesse estágio, que eu fiquei todo contente, falei com minha esposa, puxa, consegui um estágio, agora vai começar, né, vamos vencer aqui na América, né. E a diretora de marketing fala, esse aqui é o teu projeto, né, colar essas etiquetas. Eu pensei que era brincadeira. Mas não, é isso mesmo. Salomão, eu voltei para casa derrubado. E
uma vontade de não voltar mais lá. Mas aí o olho de tigre começou a aparecer. Porque eu falei, aquilo pode ser a grande oportunidade para eu entrar nesse mercado. Então vamos ser humildes, vamos enxergar isso não como colar etiqueta, como uma grande oportunidade para eu entrar nesse mercado americano, na indústria de entretenimento, de mídia, e, como o americano fala, long story short, quer dizer, uma longa história curta, 3 anos depois eu estava no maior grupo de mídia do mundo, que é a Time Warner, dentro do estúdio da Warner Bros. Renato, você tá colando etiqueta. Você não desabafava com seu violão? Muito, né? Voltava para cá e dava saudade, né? Começava a tocar o violão, falei, puxa, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas aí que eu falei no começo da nossa entrevista, o propósito. Eu tinha um propósito claro, que eu queria fazer essa mudança, certo, que eu queria ter sucesso nessa mudança. E aí, claro que não foi fácil. A minha esposa, a Dani, sempre comigo, dando apoio, ouviu eu reclamando e querendo falar, não vai dar certo. E ela sempre lá, vai dar certo, vai dar certo. Isso foi fundamental. Renato, qual é o nome, o dano causado pela síndrome que você chama de não sou pago para isso? Essa é a famosa não sou pago síndrome, para colar etiqueta. Que é muito particular da nossa cultura brasileira, né? Porque as pessoas têm uma ideia que é o seguinte, eu ganho X, aquilo ali, eu não sou pago para isso. A gente já ouviu isso o tempo todo, né? Só que isso cria um ciclo que só atrapalha a pessoa. Outro dia eu ouvi uma história interessante. O Neymar, quando começou a jogar no Santos, ele ganhava um salário mínimo e um sanduíche por dia. Se ele tivesse com essa cabeça, ele falava, eu ganho tão pouco, não vou fazer gol, não vou jogar bem. Não teria acontecido nada. Então a pessoa, quando fala, tem um projeto novo, tem uma coisa nova para você fazer, abraça isso, porque logo você vai ter a chance de ganhar mais. O Napoleon Hill, dos grandes precursores do desenvolvimento profissional, falava o seguinte, aquele que faz a mais do que é pago, logo será pago a mais do que faz. Estou esperando isso acontecer comigo. Né? Vai acontecer. Tem que ter fé, tem que ter olho de tigre. Renato, no seu livro você tem o Instinto do Sucesso. Esse né? é o novo livro. Isso. Você confia mais nas pessoas mais intuitivas ou naquelas que estudaram mais? Isso é uma boa pergunta. Eu fiquei 2 anos estudando psicologia evolutiva, neurociência e as teorias do nosso grande Darwin. Né? E o que eu entendi é o seguinte, os instintos estão aqui com a gente, você não tem como negar isso. Mas você sabendo direcioná-los a seu favor, você consegue resultados muito melhores. Vou dar um exemplo prático. O medo. O medo é algo que te ajuda. Quando a gente estava na época das cavernas, tinha algo amarelo se mexendo no arbusto. Se você não tivesse medo, podia ser um tigre dentro de sabre que te matava. Podia ser uma lebre também, mas o medo te ajudava a sobreviver. No nosso mundo hoje, o medo às vezes paralisa a gente, porque a gente tem medo do tigre dentro de sabre que não existe. Mas se você usar esse medo a seu favor, como? Com cautela, planejamento, preparação, esse medo vira um aliado e te leva à excelência no que você faz. Que tigre, hein? Tem que ter realmente esse olho de tigre. E claro, é um processo. Eu brinco com as pessoas quando eu falo palestra, vocês estão agora no processo para desenvolver o olho de tigre. Mas quando eu sair daqui, tem que continuar. Porque senão você não consegue. Renato Greenberg, preciso fechar aqui o nosso papo, aliás, muito bom. Mas eu pergunto assim, chefes tiranos são mais bem-sucedidos que os bonzinhos? Não. Na verdade, esse tipo de gestão está acabando e as mulheres estão mostrando para a gente que pode ser uma gestão participativa. O que eu falo no livro, O Instinto Feminino, é que está dominando uma gestão muito mais participativa e uma verdadeira liderança. Mulher também olha no olho do tigre? Claro, mulher tem que ter olho de tigre também. Salomão. Obrigado, mestre. Prazer estar aqui. Foi uma aula, hein? Foi uma aula magna aqui. Contente. Obrigado.